mas aquilo, Pai, que vai nos fazer crescer, Papai querido, dentro da Tua palavra. Por isso, ó Deus, fala conosco, guarda Ele, livra Ele, em nome do Senhor Jesus, e abençoa o Teu Filho, em nome de Jesus, amém? Amém. As palmas do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Pode ficar à vontade. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 13. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Parece que eu fui o único que se atrasou aqui em encontrar a passagem. Fala sobre as 10 virgens. Desculpa, Mateus 25. Não é Mateus 24, 24. Na verdade, a gente vai estar lendo no 24 e no 25, mas é porque... Deixa eu ver onde se encontra aqui a minha sequência. Primeiro a gente vai estar lendo o 25, tá bom? Então o 25 é a partir do versículo 1 mesmo. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. E a partir daqui nós vamos estar passeando por mais alguns livros para a gente achar concordâncias a respeito dessa passagem. Amém, irmãos? Então diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquerejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Essa palavra é uma palavra que, como nós vimos aqui no início, ela aponta para o futuro. Quando ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A palavra de Deus aqui, ela vem de encontro aos nossos dias, aos dias atuais, né?
Cada um tem a sua interpretação com relação a esse texto. Eu também tenho a minha interpretação, porém a interpretação da Bíblia, da palavra do Senhor, é a que vale. Amém, irmãos? Então a palavra ela vai nos contar a história de 10 virgens, né? 10 mulheres, 10 virgens. E fala que das 10 tinham 5 virgens que eram prudentes e 5 virgens que eram imprudentes. 5 virgens que eram comprometidas com Deus, com o reino de Deus, pessoas cheias de esperança. E tinha 5 virgens também que não tinham nenhum compromisso com Deus e eram desprovidas de esperança. A palavra de Deus diz que essas 5 virgens, elas não estavam preparadas, portanto o que acontece? Elas estavam desesperançosas no que diz respeito à chegada ou à vinda do noivo até o local onde elas se encontravam. Amém? Essas 5 pessoas, elas não estavam comprometidas, elas não estavam preparadas, elas não tinham reservas com Deus no que diz respeito a quando ele chegar eu vou estar preparado, eu estarei preparada para a vinda, para a chegada do noivo. A palavra de Deus diz que nós não devemos estarmos desesperançosos com relação à vinda do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vem, o noivo vem, então nós temos que ter reserva com Ele, nós temos que ter reservas com o nosso Deus, nós temos que estarmos comprometidos diariamente com o nosso Deus, para que Ele não nos pegue de surpresa. E a palavra diz que as 5 virgens que estavam despreparadas, elas não tinham azeite reserva, foram até as que tinham, que estavam preparadas e tinham azeite em reserva, e pediram azeite, porque o azeite delas estava faltando, e poderia dizer que ao tardar o noivo viria e elas não tinham como acompanhar o que nós podemos chamar de cortejo. Quando nós estamos despreparados, nós não temos a quem recorrer a não ser a Deus. Quando nós não temos força, quando nós não temos condição de buscarmos, de nos atermos na presença do Senhor, o único lugar no qual nós poderemos encontrar apoio, força, é no Senhor. Não tem como eu encontrar em outra pessoa. Até pode ser que em determinadas situações nós poderemos recorrer a alguém, ao nosso próximo, e ele poderá nos ajudar. Mas tem situações que nós só vamos conseguir resolver com o nosso Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que ter reservas com Deus. Tardando o esposo, a palavra é bem difícil, tosquelejaram todas e adormeceram. Todos dormiram, tanto as prudentes como as imprudentes. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram, as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem comprai para vós. Irmãos, a tua salvação ela é individual. A tua salvação não está fundamentada no teu irmão, ela está fundamentada em Cristo Jesus. Não adianta você confiar no seu próximo, você tem que trabalhar em seu favor no que diz respeito ao reino de Deus. É você que tem que trabalhar. Nós temos que saber o que nós queremos da nossa vida no que diz respeito ao reino do Senhor. Nós temos que ter reserva, nós temos que estar preparados, nós não podemos perder a esperança
pode tardar, nós perdemos as esperanças e procuramos achar apoio, força naquilo que não nos traz esperança. E o que nos traz esperança é Cristo Jesus. Não há tempo mais de andarmos cocheando em dois pensamentos. Ou nós queremos a Cristo ou nós não queremos a Cristo. Não existe dois caminhos que nos conduzem ao reino dos céus. Existe apenas um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. E nós temos que estar preparados, porque naquele dia, aos que não têm reserva, aos que não estão preparados, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aleluias! Essa história bíblica não é um conto de fadas. Porque muitas das vezes nós lemos e nós folheamos, lemos, estudamos, meditamos, mas quando nós viramos as costas para o texto sagrado, nós esquecemos de tudo aquilo que nós lemos e meditamos. Como se fosse apenas um gibi, uma história em quadrinho, das quais nós até lembramos. Quando eu era criança ou adolescente, eu lia muito. Eu até me lembro, mas as quais não me trazem nenhum tipo de edificação. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz edificação, ela nos enche de esperança, e nós não podemos vacilar o nosso coração ou o nosso pensamento e direcioná-lo a coisas que não vão nos trazer nenhum fundamento. Glória a Deus. Nós não podemos ser como aqueles que não têm mais esperança. E não importa o que nos digam. Olha, o seu Cristo, Ele não vai voltar por conta da demora. Ele não vai voltar mais. Jesus, Ele está às portas. E é apenas um pouquinho de tempo mais, e Jesus, Ele vai estar voltando. E a palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados para encontrarmos com Ele, aonde? Nas nuvens. O que é que nos causa dúvida? O que é que nos leva a nos preparar, a nos dar condições para esperarmos a Cristo com a tua tão sonhada promessa ao nosso respeito? Porque nós trocamos a glória de Deus, nós trocamos, como fala lá em Romanos, capítulo 1, por coisas supérfluas, por coisas que não nos trazem edificação. Aí nós dormimos, aí nós deixamos acabar o nosso azeite e nem sequer nos preocupamos com o que vai acontecer no nosso futuro, mesmo sabendo que existe uma promessa sobre nós. Vou contar aqui um exemplo para você, um pequeno testemunho antes de entrar na outra parte. Eu tenho 3 filhos, que está aqui a Rebeca e está aqui o Natan. Alguns têm mais força em estar presente na casa do Senhor, outros têm menos força, mas eles dois vêm. E tem o Pedro, que é o meu caçula. O Pedro é um menino bom, ele é até amoroso, mas é calado. Quando ele fala, a palavra dele é uma palavra que causa uma certa irritação. E é o meu filho de 3, e eu amo os 3 de igual modo, mas o Pedro é o que me traz mais preocupação, me traz dor de cabeça, sendo mais novo. Por quê? Porque você não sabe o que ele pensa, ele não gosta muito de ouvir os pais, né? Não gosta muito de ouvir a gente, e todas as vezes que ele faz uma coisa, se ele precisa de uma ajuda, de um conselho, a gente dá o conselho. Se você está falando uma coisa com ele vira as costas para mim ou para a mãe dele, nós ainda falando com ele, e ele vai embora e faz o que ele quer. Ele tem uma menininha de 3 anos, vai fazer 3 anos. Presta bastante atenção. Chama-se negligência. Não é diferente das que não estão preparadas, ou que não tem reserva. Vai levar a menina na creche, a mãe fica dormindo. Ele vai levar a menina de 3 anos na creche sozinha no carro, sem cinto de segurança, sem cadeirinha, dormindo no banco de trás. Carro, pai, que ainda roda porque a gente faz manutenção. Uns 2 dias atrás, o Pedro, com os pneus do carro tudo baixo, eu peguei, arrumei o carro dele, levei, arrumei os pneus, enchi todos os pneus, coloquei um step 0, novo, zerinho na frente, e falei: anda com esse pneu novo aí. Pneu na mesma numeração, mas ele falou. Quando ele chegou do serviço, ele veio trabalhar de Uber. Quando ele viu que eu tinha arrumado o carro, meio-dia ele foi para buscar o carro, porque ele queria andar de carro.
Mas quando ele chegou lá, o carro estava com o step zerado, novinho, e foi lá na frente, com a mesma numeração, só porque tem um perfil diferente. Ele falou: não quero rodar com esse carro, com esse step. Tirou a roda nova e colocou o pneu velho que eu tinha tirado, que não segura mais rápido. E roda para todos os lugares sem step. Isso é o exemplo de um cara sem reserva. Um cara desprecavido, que não está preocupado com nada. Eu estou usando o exemplo do meu filho para nós levarmos para o lado espiritual. Quando ele tiver um encontro com as autoridades do trânsito, o que ele vai falar? Qual vai ser o argumento dele com relação à autoridade? Né? Ah, eu não trouxe porque eu não quis, porque ele não quis. Eu não coloquei o step aqui porque eu não quis. Mas o que ele fez? Ao invés dele ter só tirado o step e colocado no local onde fica guardado o step, não, ele jogou o step debaixo da escada lá de casa e ele anda com o carro sem step. É um cara sem reserva. O crente sem reserva é do mesmo jeito, é um cara despreparado, um cara que não tem esperança, um cara que perdeu a esperança. Ele não acredita mais na volta do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus ele vai voltar e estejam preparados. Estejam preparados porque ele vai voltar e ele pode te pegar dormindo. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos estar lendo do verso 13 até o 18. 13 ao 18 do capítulo 4. Isso aqui é São Paulo aguçando a tua memória. É mais uma confirmação de que Cristo vai voltar. A palavra de hoje, irmãos, está nos lembrando que Cristo vai voltar e que nós não devemos perder a nossa esperança. Versículo 13 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Olha só. Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que você não venha se entristecer, como os demais que não têm esperança. Entristecer-se como os demais que já não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Jesus, Ele vai voltar. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, olha, nós os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. De maneira nenhuma, nós seremos levados antes, mas Ele vai voltar. A palavra nos afirma que Ele vai voltar. Se nós lermos toda a Bíblia de ponta a ponta, a Bíblia ela só vai indicar para nós a volta de Jesus. Mas em todos os momentos vai dizer para que nós estejamos preparados. Não estejamos desesperançosos com a volta do Senhor, porque Ele vai voltar. Preparai-vos. E sejam fortificados. Estejam decididos. Saibam o que querem, porque o Senhor Jesus Ele vai voltar para buscar a noiva. Quando nós lemos a passagem das 10 virgens, se vocês forem ler lá no original, vocês vão entender, porque lá vai estar falando de casamento. De pessoas que eram preparadas para assistir um casamento, acompanhar um casamento. E é comparado com a noiva do Cordeiro, é comparada com Jesus, com a volta de Jesus. Mas aquilo aponta para a igreja. Aquela parábola, aquela passagem aponta para a igreja do Senhor, para a noiva do Cordeiro, para estar preparada, ataviada, para quando o Senhor Jesus chegar a voltar, encontrar ataviada para ser entregue a Ele.
para que ele possa receber ataviada, perfeitamente limpa, perfeitamente arrumada, devidamente bonita para ser recebida por ele. Glória a Deus. Aleluia. Porque o mesmo Senhor, olha só, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí o que a palavra fala? No versículo 18. Ele nos adverte a confortar o nosso irmão que está fraco, enchendo-o de esperança, para que ele não venha desfalecer as suas forças. O versículo 18 vai dizer: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras são estas? Palavras de esperanças. Que o Senhor Jesus vai voltar. Que ele pode até estar demorando, mas que ele não mandou nenhum anjo falar assim: ó, eu desisti de voltar. O Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Quantos aqui estão se preparando, irmãos, para subir até os céus com Jesus? Aleluia. E o Senhor Jesus ali, a palavra do Senhor, ele não vai dizer que nós vamos estar sempre preparados ou prontos para a volta dele, não. A palavra ela deixa claro que nós, nos nossos momentos de fraqueza, vacilaremos os nossos pés. Mas o que ele pede é para que sejamos vigilantes. E ao sair do lugar que tropeçamos, levantamos, reconhecemos e seguimos em frente, em direção ao alvo que é Cristo, a nossa salvação, porque ninguém é perfeito, ninguém é justo, nós somos justificados por Jesus. Nós somos justificados pela graça. Não existe ninguém perfeito. Não existe alguém que pode se vangloriar e falar: não, eu sou mais justo que você. Não é verdade isso. Mas que possamos, com tudo isso, estarmos vigilantes no que diz respeito ao reino de Deus e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o teu irmão está fraco, consolai-o. Fortalece aí com a palavra. Ensine-o, encoraje. Porque também ele é um eleito do Senhor para esse grande evento que nós contemplaremos e faremos parte dele, em nome do Senhor Jesus. Aí no capítulo 5 já, entrando no capítulo 5, ele vai dizer assim, ó: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, no momento em que você não espera, no momento em que você não está preparado, no seu momento de falta de atenção, de falta de vigilância, assim como as imprudentes lá, o Senhor Jesus vai voltar para te buscar. No momento que você vacilar, o Senhor Jesus vai voltar para te buscar. Aí, como argumento das 5 imprudentes, ao bater a porta e pedir abra para que nós possamos entrar, aí por conta do teu vacilo ele vai falar: olha, eu não te conheço. Você não me mostrou nenhum sinal. Você não me mostrou nenhum sinal. Você não me passou nenhuma senha. Ou seja, você não citou a senha que eu tinha passado para que eu pudesse reconhecer que você fizesse parte do meu rebanho. No momento em que ele vai falar: afasta de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não tenho nenhum negócio contigo. Essa palavra é dura?
É. Mas se fosse para ser uma palavra para afago, ele teria colocado uma palavra para afago. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele não faz vista grossa no que diz respeito à negligência, no que diz respeito à falta de compromisso. Ele não faz vista grossa porque a palavra de Deus fala que lá no céu não entra pecado. Lá no céu não entra mácula. Lá no céu entra pessoas preparadas, pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Pessoa que, embora seja arrogante, seja estúpida, tem dificuldade para se expressar. Pessoas que perdem o controle. Qualquer coisa perde o controle. Não estou falando disso. É normal, tem pessoas com todo tipo de temperamento. Deus está falando de pessoas que, mesmo sendo assim, são pessoas que têm um compromisso com Deus e sabem o que está esperando, porque Deus o encheu de esperança. E Ele propôs no seu coração: não vou guardar o meu Senhor até que Ele volte. E que quando Ele voltar, Ele me encontre da forma que Ele quer que eu esteja. Que eu seja conforme o modelo que lhe agrade. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. É uma palavra pesada, é uma palavra tão pesada que vai até em mim que estou pegando essa palavra. Aleluia. E é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vocês acham que foi fácil para Natan chegar para o rei Davi e falar assim: ó, essa pessoa é o Senhor. Essa pessoa é o Senhor. Foi o Senhor que matou a ovelhinha. Foi o Senhor que pegou a ovelhinha. Foi o Senhor que matou o dono da ovelhinha. A palavra aqui está falando do homem segundo o coração de Deus. Para o profeta chegar para o rei e falar: ó, essa pessoa é o Senhor. Então, a palavra, da mesma forma que ela surge efeito em quem está ouvindo, está também quem está emitindo em mim. Porque eu sou um homem pecador. Nós somos pecadores. Talvez nós não vivamos na prática do pecado, mas nós somos pecadores. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós ministramos a palavra, através do Espírito Santo, ela vem de encontro com a nossa situação, que é para nos lembrar que nós precisamos nos consertar. E consertando a nossa vida, o nosso comportamento, nos enchermos de esperança e nos preparar para a vida do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis. Olha só. O bom de Paulo é que ele está sempre lembrando disso. Olha, vocês não são mais ignorantes no que diz respeito à palavra do Senhor. Paulo, ele aponta. Olha, vocês não são mais ignorantes no que diz respeito à palavra de Deus, ao reino do Senhor. Ele está falando: olha, quando você passa nos teus pés, não é porque você não tem conhecimento, é porque você negligencia o conhecimento que você obtém. Quando nós conhecemos a lei, nós não erramos porque nós não temos o conhecimento da lei. Nós erramos porque nós infringimos a lei. E na maioria das vezes, por falta de vigilância. Aí, nós nos enfraquecemos. E aí, nós perdemos a esperança. Aí, nós perdemos a salvação. Aí, nós damos o nosso lugar para outra pessoa. Porque foi o que ele disse lá na palavra das bodas. Vai lá, presta atenção, nós já pregamos sobre isso aqui. Tu perde o teu lugar assim, olha, vai lá. Já que os convidados não quiseram vir, a preferência era deles, porque eles eram escolhidos a Deus. Eles não quiseram vir, então beleza. Vai lá, traga os maltrapilhos, traga os deficientes, traga os aleijados, traga os cegos, traga os mudos, traga os cadeirantes, traga todos aqueles que você encontrar e preencha todos os lugares que estiverem desocupados. Traga.
Pode trazer, enche a casa. Porque pode ser que eles mudem de ideia e vão querer vir. E quando eles mudarem de ideia e voltar, não vai ter lugar vazio para eles. O que a palavra está falando é que não haverá outra oportunidade. Não haverá outra oportunidade. O outro vai tomar, foi como foi dito lá na questão de Judas. Outro vai tomar o seu bispado. Outro vai tomar o seu lugar. O seu lugar será substituído. Por quê? Porque você não valorizou o local que foi dado para você. Por que você não valorizou? Aí, porque você perdeu as esperanças. Quando eu vim para cá, eu tomei remédio para ansiedade, porque o meu peito estava querendo explodir de novo lá em casa. Eu tomei por quê? Porque eu vou estar sempre falando desse meu filho até ele ter um encontro com Jesus. Porque quando eu olho para a situação dele lá, a mulher dele queria ir embora de casa. E quando eu olho para a situação dele lá, eu sei que tudo aquilo é tristeza. E quando o filho fica triste, o pai também fica triste. E eu não sou uma pessoa que alisa o filho nos meus argumentos. Às vezes eu sou pesado nas palavras. Porque eu quero os meus filhos bem, mesmo na minha maneira estúpida de conversar com eles. Por eu já fui chamado até de ouro, pela minha maneira de me expressar com eles. Porque vai chegando um momento que não tem mais como você falar calminho. Não tem mais como você falar com paciência. Porque você já esgotou a sua paciência. Tem a questão de perder as esperanças, eu perdi já a paciência. Porque eu falo com mansidão, mas a mansidão não resolve, aí você perde o controle e você vai falar agora de forma grosseira. Então, com Jesus é do mesmo jeito, ele fala assim, olha, ô meu filho, faz assim, porque se você fizer assim vai dar certinho para você. Mas o cara não quer, Jesus fala assim, olha, vou ter que te excluir aqui do hall, né, de eleitos, porque você não quer. E na situação do meu filho, o que eu vou falar para ele? Eu te quero ver bem, mas você não quer ficar bem? Aí você vai sofrer e eu e a tua mãe vamos ficar sofrendo junto com você. Por mais que você queira mudar, se a pessoa não querer mudar, se a pessoa não tem a iniciativa de mudar, você não vai conseguir mudar. A mesma coisa com Jesus. Eu quero você assim, mas se você não quer, Jesus não vai te transformar um passe de mágica no modelo que ele quer, a não ser que você se esforce e se transforme no modelo qual agrada Jesus e vai ser muito bom para a sua vida. Amém, irmãos? Glória. Às vezes eu falo assim, nas minhas orações eu oro assim, Pai, eu sei que eu não presto, isso aí é notório, mas eu quero muito fazer a tua vontade, mas com vigor, constantemente, eu quero estar fazendo a tua vontade. Eu não queria nem que tivesse intervalo entre uma obra sua e outra. Eu queria estar lá em todos os momentos. Eu queria estar pregando, eu queria estar fazendo isso, estar fazendo aquilo. Que é na verdade o que agrada a Deus, mas nós não conseguimos isso por conta da nossa fraqueza. Sabe? Mas o Senhor Jesus já viu isso. E a única coisa que Ele queria, ou que Ele quer, que Ele busca em nós, é que nós reconheçamos isso. Mas que ao reconhecer, procurássemos a Ele. E depois Ele voltaria a nos encher de esperança. E aí você transbordaria em esperança. Aí agora com a esperança que você tem, você vai encher os outros de esperança. Vai fortalecer o seu irmão com palavra de conforto. Olha, espera que ele vem. Ele vai voltar. Não desista. Não deixe a tua cruz. Não desista. Aí para não ficar só, né, nas palavras de Paulo, porque mesmo sabendo que as palavras de Paulo elas são oriundas do Evangelho, que o próprio Cristo passou essa palavra para ele, vamos lá no Evangelho de Mateus de novo. Dá uma retroagenda aí e volta lá para Mateus. Se eu não me engano é capítulo 14 mesmo de novo, deixa eu ver. Desculpa. Mateus 24. E 44. Porque eu falei, não, vamos ver o que Jesus fala a respeito disso da sua vinda, né? Porque nada melhor que o dom,
da salvação falando, né? 36:44 diz assim. 24, capítulo, versículo 36 e 44. Glória a Jesus. Aleluia. Aí ele fala, isso aqui é o próprio Jesus falando. Porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Só Ele sabe a volta, nem o de nós sabemos. E eu acredito que Jesus ele sabe agora, né? Porque isso aqui ele falou antes da sua morte. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam-se, casavam-se, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado, um deixado. Um será levado e deixado o outro. Estando dois na moenda, no moinho, um será levado, uma deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que é vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que ninguém pensa. Agora você já pensou, por que existe então essa... Por que foi ocultado esse momento? Porque Jesus ele nos conhece. Ele conhece o William, né? O irmão William. O irmão William conhece o Carlão, o André, o nosso irmão ali Guilherme, o pastor, eu, o Norte, o irmão Gilvan. A palavra de Deus diz que ele nos conhece mesmo antes de nós termos sido gerados no ventre da nossa mãe. Então Deus ele é maravilhoso. Ele sabia que se ele deixasse aqui uma data específica para a sua volta, para a volta de Jesus, você, com uma natureza adâmica, pecaminosa, porque nós temos a natureza ruim. O que tem em você é só um revestimento, mas você mesmo, o Adão, está apenas revestido aí dentro. Mas Deus, ele falou para você, ó, vai acontecer isso, eu quero que você se prepare. Então, camufle aí, você vai ser revestido com o Espírito Santo e o seu Adão aí vai estar camuflado, ele vai estar escondido. Então, você toma cuidado para que você não deixe ele aflorar. Aí ele vai e oculta que é a volta de Jesus. Por quê? Porque você fala assim, ó, eu vou vir exatamente no dia da Copa do Mundo, né? No dia ali, um mês ali da Copa do Mundo ali. Aí talvez você não assistiria essa Copa aqui, né? Se for um cara que não é muito viciado no futebol, porque tinha gente que ia ficar por causa da Copa. Mas aí, Jesus falava assim, ó, eu vou voltar no dia da Copa. Aí a galera ia deixar de assistir essa Copa. Só essa Copa, mas os dias anteriores, a Copa ia estar fazendo toda a bagaceira. Ia estar aproveitando para fazer a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que alimentasse o seu desejo carnal. Aí no dia que iniciasse ali a Copa, porque Jesus ia voltar nesse mês aí, a pessoa ela ia se preparar para ser levado por Jesus. E não é isso que Jesus quer. Jesus não está procurando pessoas espertas, né, caloteira. Não, Jesus não está procurando pessoas assim. Jesus está procurando pessoas que de contínuo tenham um compromisso com Ele. Não é um compromisso de momento. Ah, Jesus vai voltar amanhã, então hoje eu já não vou para a balada, porque Jesus vai voltar amanhã. Entendeu? Não. Jesus ocultou realmente o dia da sua volta. Deus ocultou a volta de Jesus, o dia, para que as pessoas continuassem perseverantes na esperança da sua volta. Perseverantes na doutrina dos apóstolos. E no coração tendo aqui cravado, olha,
quando ele voltar, ele vai me achar fazendo da forma que ele me ensinou. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nos conhece muito bem, irmãos. Ele nos conhece. Ele sabe, olha, comigo não vai ter barganha, não vai ter espertinho, não vai ter. Terão pessoas lavadas e remidas pelo meu sangue, compromissadas comigo, perseverantes, né? A palavra resiliente significa teimoso, né? Pessoa teimosa, insistente, que sabe o que quer, determinada. Jesus precisa de pessoas determinadas. E aqui, ele não está falando daquela moleza que você vai ter amanhã assim, não? Hoje eu não vou nem orar. Não, ele não está falando disso, não. Ele está falando assim, olha, ainda que hoje, meu filho, você não tenha força para orar, para falar comigo, para fazer nada por mim, nem para ler um versículo da minha palavra, mas amanhã você vai ter, porque eu te conheço o teu coração. Então ele fala assim, ó, tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei. Você fala com Deus, não é porque Deus não sabe o que você vai falar, não, Ele sabe. Não é porque Ele não sabe o que você vai fazer, não, Ele sabe. Ele sabe. Quando você fala com Deus, Ele se agrada porque você está falando, você está se expressando, você está dialogando com Ele, mas fique tranquilo que Ele já sabe quem é você. Sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Sabe se você vai ser salvo ou se você não vai ser salvo. Mas há uma necessidade de permanecermos firmes e cheios de esperança na presença dos caminhos do Senhor. Amém? Então, confortemos uns aos outros até que o Senhor Jesus volte. Amém, irmãos? Não é a ansiedade, né? Não vai ser a depressão, não vai ser a Copa do Mundo, não vai ser o mundo, as coisas que o mundo oferece que vai nos distanciar do amor de Cristo e que vai diminuir a esperança que nós temos da sua volta do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Todos entenderam essa mensagem? Louvado seja o nome do Senhor. Convido o nosso irmão André para estar fazendo o louvor aqui na parte do Senhor. Eu quero já aqui agradecer